não tenha o menor problema em me perguntar. Simplesmente tem que me falar um pouquinho devagar, mais do normal, e, se possível, não usar muitas gírias, porque aí eu tenho algum problema. Mas, tirando isso, eu entendo razoavelmente bem a sua língua. Então, por favor, qualquer coisa, qualquer discrepância, até não tenha o menor problema de me interromper, simplesmente dizer meu nome, eu já na hora fecho a boca e vocês falam o que quiserem, tá? Não, não precisa se fazer muito seriamente, tá? Bom, quais são os princípios gerais dos quais eu vou falar na minha fala? Se consigo que a apresentação caminho. Essa apresentação está à sua disposição, então podem usar quanto quiserem. Vou falar dos quatro elementos que estão aqui na primeira slide. O princípio da generalidade, o direito à dedução como contrapeso desse princípio da generalidade, a tributação do destino, que mesmo entre os países da União Europeia é um princípio que é cada vez mais promovido e é um princípio muito importante, porque o IVA é um recurso orçamentário nacional. Então, IVA espanhol é IVA espanhol, IVA português é IVA português, e não se mistura. Então, isso é importante que seja muito destacado. Eu sempre digo que a comparação adequada não é Brasil-Espanha, ou Brasil-Portugal, ou Brasil-França. É Brasil, União Europeia, que por acaso tem 27 estados, cada um das duas áreas. Então, é importante que isso seja colocado também. E, finalmente, eu farei algum comentário sobre o modelo operativo, como é que todo esse IVA é arrecadado. O IVA no meu continente, no meu país, não é tão importante arrecadatoriamente quanto no Brasil, mas sim que o IVA é mais ou menos, entre IVA e imposto seletivo, a terceira parte de todos os impostos que se arrecadam na Espanha. Então, um recurso orçamentário bem importante e é assim que funciona. Então, é importante que isso seja destacado. O primeiro princípio é o princípio de generalidade, que de repente, teoricamente, é muito fácil, mas quando se vem do sistema que vocês têm aqui, ICMS, ISS, PIS, COFINS, imposto de produção industrial, todo isso, às vezes é difícil ser internado, ou seja, internalizar esse princípio da generalidade. No modelo europeu de IVA, qualquer operação, qualquer transação que seja realizada por as empresas é gravada, é tributada. Então, tanto as entregas de bem, quanto as entregas de mercadorias, quanto as prestações de serviços. E é definida a prestação de serviços como todo o que não seja uma entrega de mercadorias, uma entrega de bens. Essa definição, que é assim como está na diretiva comunitária, que é a norma centralizadora do IVA na União Europeia, pode resultar até assustadora, mas o Tribunal Europeu, que é um tribunal muito importante, porque é o tribunal que tem a competência para a interpretação do direito europeu, já estabeleceu que para que haja uma prestação de serviços, deve haver um contrato, deve haver alguma classe de relação jurídica que vincule as partes, e nesse contrato é necessário que haja uma prestação e uma contraprestação, ou seja, deve haver uma equivalência entre o que eu estou fornecendo e o que eu estou recebendo em troca. Então, quando isso existe, existe uma prestação de serviços. Se não é assim, estou me lembrando agora de um assunto português, por acaso faz muitos anos, o assunto Andrade, em que alguém teve a feliz ideia de achar que as multas aduaneiras poderiam ser um serviço fornecido pelas aduanas, e que por isso que as aduanas arrecadavam essas multas. O Tribunal Europeu achou que não, entendeu que não, porque aí não estava se fornecendo nenhum serviço. Era uma multa que o fisco aplicava a um contribuinte que não tinha pago adequadamente o imposto de importação. Tá? Então, é importante que isso seja destacado. Não é serviço qualquer coisa. É serviço qualquer coisa desde que haya uma utilidade para o destinatário, e por essa utilidade o destinatário esteja pagando um preço, uma contraprestação, que pode ser dinerária, pode ser em espécie, ou pode ser como for. Tá? Então, é assim que funciona. Tá? Alguma pergunta, dúvida? Mesmo com esses critérios que estou explicando, a cada tanto temos dúvidas e temos discussões. Infelizmente, eu tenho uma má notícia para as pessoas que trabalham com impostos e que algumas vezes falam, não, mas é que o contencioso tributário com o novo IVA acabou. Infelizmente, não. Na Europa temos muito contencioso
e temos muita discussão porque tem inúmeros conceitos que são indeterminados e que vão gerando problemas que chegam aos tribunais e que os tribunais vão analisando e resolvendo o melhor que podem, tá? Alguma dúvida até aqui? Comentário? Alguma coisa? Está todo suficientemente claro, suficientemente escuro? Estamos ouvindo Então, bem, professor. Só me apresentando, sou o Gabriel, que o Renato comentou. Qualquer dúvida do chat eu vou comentando pro professor e aí eu vou falando com você, tá bom? Ótimo. Eu agradeço, porque eu faço Imagina. parte dessa metade da humanidade que não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, se eu estou falando, não consigo ler o chat. Pode ficar Então, tranquilo, eu perfeito. faço esse meio de campo pro professor. Muito obrigado, Gabriel. Nada. Bom, como explicava, o contrapeso ao princípio da generalidade é o princípio da dedução, que se chama muitas vezes, ou se fala muitas vezes, de dedução financeira. Na Europa, no IVA europeu, praticamente qualquer coisa é tributável, mas, ao mesmo tempo, quase qualquer despesa empresarial gera crédito. Então, é o equilíbrio que nós temos. Então, é importante, mas é importante que seja considerado das duas formas. Ou seja, tem crédito desde que a despesa, desde que o que você comprou tenha sido tributado. Ou seja, você pagou um IVA ao seu fornecedor, ou você pagou um IVA diretamente ao fisco, se aplicou o seu reverse charge, qual depois falaremos. Aí, como você pagou, você tem crédito. Então, esse é o esquema. O crédito tributário, a dedução no modelo de IVA europeu, visa procurar muito a neutralidade do tributo. Por isso é que toda despesa, seja bens ou serviços, sejam investimentos, sejam bens de capital, ou seja, qualquer coisa, gera crédito e esse crédito é imediato. Bom, o fisco precisa tramitar, mas não é um crédito que, você tem um crédito, vamos ver se nos próximos anos você recupera. Não, é um crédito que é reconhecido ao contribuinte de forma imediata e que o contribuinte poderá reclamar por meio do correspondente reembolso, que evidentemente o fisco vai demorar umas semanas, mas insisto, semanas, e não estou falando de 400 semanas, estou falando de 3, 4 semanas desde que o reembolso foi solicitado. Essa parte é importante porque se você tem um crédito fantástico, maravilhoso, mas demora anos para recuperar, não está se respeitando essa neutralidade financeira que estou explicando. Então, é um crédito tributário, é um crédito amplo, é um crédito que abrange mercadorias e serviços, investimentos, despesas correntes, enfim, teoricamente todo. E o único limite, depois falaremos, é o consumo privado, mas, enfim, o propósito é esse, neutralidade, simplificação. Só que, como eu sou auditor fiscal, também tenho que falar, evidentemente, esse crédito que estou falando é um crédito que promove muito, facilita a sonegação, a fraude tributária, e evidentemente isso é algo que também precisamos de considerar, tá? Então, esse seria o problema, tá? Como eu falei, bom, se não tem outra alternativa, vocês podem fazer as perguntas pelo chat, mas, de repente, eu acho que seria mais interessante se vocês falarem diretamente, me parece que é mais imediato, então, se não, pues pode ser por chat, não tem problema, tá? Porque eu estou vendo por aqui alguma pergunta, mas eu honestamente não consigo ler. Gabriel? Eu leio aqui para o senhor. A pergunta do José Dimas. Na Espanha, há emissão de faturas com destaque do IVA, como no Brasil temos a nota fiscal eletrônica com destaque do ICMS hoje e no futuro IBS-CBS? Tem que haver destaque nas faturas de notas fiscais eletrônicas? Sim, sim. Na Europa o IVA vai por fora, a fatura sempre tem o IVA por separado, e até nos países que já estão caminhando, que já tem modelos de faturação, de faturamento eletrônico que estão se estendendo bem, só que é um faturamento eletrônico um pouco diferente do que tem por aqui, porque é um faturamento eletrônico que ocorre por fora do fisco. Ou seja, eu, Javier, estou fornecendo mercadorias para o Gabriel, por exemplo, que é meu cliente. A fatura eletrônica sou eu que faço diretamente para ele. Eu não tenho que entrar na plataforma do fisco.
E essa fatura, o IVA vai por fora. O IVA, por exemplo, na Espanha, o IVA é 21%. Se eu estou vendendo para ele uma mercadoria por 1.000 euros, o 21% é 210, e isso vai por fora. Isso é destaque, é o que se chama da repercussão do IVA, por separado do preço da mercadoria, do serviço, ou do que for. Tá? É assim que funciona. Tá? Bom, é assim que se faz. Vamos ver se consigo que a apresentação caminhe, que tem alguns dibujos, alguns desenhos e um pouco mais complicado. Esse é um desenho básico, que na verdade é para depois brincar com ele um pouco, mas aí peguei o exemplo de uma incorporadora, simplesmente para ilustrar que esses 6 itens que tem na parte de cima, por uma parte são tributados, mas por outra parte geram crédito tributário. Então, a incorporadora que está comprando terreno, projeto de construção, material, trabalhos de construção, despesas gerais ou qualquer outra coisa, insisto, esses itens todos estão sujeitos ao IVA, mas ao mesmo tempo esses itens todos geram crédito e, como eu falei, é um crédito imediato, ou seja, a empresa incorporadora não precisa aguardar a nada, desde o momento em que comprou, desde o momento em que aconteceu a incidência do imposto, desde o momento em que aconteceu o fato gerador, a empresa tem a possibilidade de recuperar esse crédito que lhe é reconhecido por causa desses investimentos ou dessas despesas que teve. Insisto, é um desenho básico que eu vou usar para depois algumas coisas que vamos fazer com ele e que acho que vão ser interessantes. O crédito é amplo, mas, no entanto, o consumo privado é tributado. Então, é importante que isso seja considerado. Então, Nós temos uma pergunta aqui, professor. O Emerson sim, Silva. Existe uma multiplicidade de alíquotas no IVA espanhol? Se sim, como diferencia? sim, existe. Na maior parte dos países da Europa, quase em todos, têm alíquotas reduzidas. E são alíquotas reduzidas e têm isenções, igual que no Brasil. Na teoria, essas isenções e essas alíquotas reduzidas são aplicadas a consumos básicos, por exemplo, alimentação, moradia, serviços sanitários, educativos, enfim, isso existe na maioria dos países da Europa, diria que quase em todos, igual que no Brasil. Evidentemente já é uma questão política que, dependendo do país, vai por aqui ou por aí, mas o ponto comum é esse que estou explicando, tá? O consumo privado, que era o que estava começando a explicar, o consumo privado não gera crédito. O consumo privado deve ser tributado. O advogado, o economista, o engenheiro que está agindo como sujeito passivo, como contribuinte do IVA, mas que ao mesmo tempo é consumidor final, que é uma pessoa física que tem família, que tem um consumo privado, a parte do IVA correspondente ao seu consumo privado não dá crédito, evidentemente. Isso deve ser tributado. Só que para essa tributação tem duas ferramentas na União Europeia e que me parece que alguma vez não se entenderam muito bem no Brasil. A primeira é a limitação do direito à dedução. Ou seja, esse engenheiro de que estou falando, de repente ele pagou umas férias porque ele está indo de férias com a família. Evidentemente, aí não tem crédito tributário. É óbvio, né? Então, isso vamos dizer que essa é a opção mais fácil, só que depois, para ser efetivada, às vezes não é tão simples. Porque, por exemplo, no caso da Espanha, o engenheiro de que estou falando, ele tem um carro. Então, ele tem crédito. Por exemplo, no caso da Espanha, ele tem 50% de crédito tributário. Porque tem uma presunção, iuris tantum, de que 50% do carro, 50% do tempo do carro é usado para trabalho. O outro 50% é utilizado para fins privados, para consumo final. Então, essa a ideia. Aí há uma série de umas certas diferenças entre países, porque essa parte em particular não está muito harmonizada, tem diferenças entre países. Existe uma segunda possibilidade para a tributação no consumo privado, para essa tributação no consumo privado, que é a tributação, sujeição ao IVA das operações gratuitas, que isso na Europa também se faz e que, como explicarei agora com algum exemplo, em determinadas circunstâncias é necessário.
é uma questão necessária para o encaixe completo do IVA. Então, esse seria o planteamento. A questão da exclusão do direito à dedução, às vezes, simplesmente é necessária e está nas leis. Ou seja, se vocês pegam as leis regulamentadoras do IVA no Portugal, na Espanha, na França, na Itália, enfim, na Alemanha, vocês irão ver que tem uma série de itens que não geram crédito. Despesas com restaurantes, com espetáculos, despesas com, enfim, essa série aí, insisto, cada país tem suas próprias especialidades, porque essa parte em particular não está muito harmonizada. Seria o exemplo que temos aqui. Se os donos da incorporadora van de férias e acontece que a incorporadora imobiliária que estamos usando como exemplo paga as férias dos donos da empresa, evidentemente, por muito que a fatura, que o pagamento das férias e todo esteja no nome da empresa, esse serviço não gera crédito tributário. Isso é óbvio e parece que é uma questão de sentido comum. Tá? Então, essa seria a ideia. Gabriel, não sei se tem alguma pergunta mais, estou vendo por aí assim. Tem uma da Elaine Crespo. Acho que é uma pergunta que o senhor já meio que respondeu com a pergunta do Emerson, né? Ela perguntou: o IVA espanhol prevê tributação diferenciada para setores específicos como energia elétrica e telecomunicações, assim como no Brasil? Bom, tem alíquotas especiais, tem isenções, por exemplo, para a saúde, por exemplo, para a educação, por exemplo, para, enfim, outras operações. E depois tem algumas atividades que têm algumas especialidades por causa da atividade mesmo. Por exemplo, eletricidade. A eletricidade muitas vezes é intercambiada internacionalmente. Só que quando a eletricidade se vende ou se compra internacionalmente, por exemplo, a eletricidade que o Brasil compra do Paraguai, né? Itaipu, não tem um caminhão que esteja levando eletricidade. Então, é um sistema de alta tensão, né? Que leva a eletricidade, por exemplo, de Espanha para a França ou de França para a Espanha, dependendo da necessidade. Então, aí tem algumas regras que simplesmente o que fazem é levar o IVA para a especialidade sectorial. Por exemplo, o setor turístico, que no meu país é muito importante. O setor turístico é um setor muito especial. Espanha é o segundo país mais visitado do mundo, só perde com França. Evidentemente, o setor turístico tem algumas regras especiais, mas que visam a aplicar realmente o IVA às especialidades do setor turístico. Milhões e milhões de pessoas que estão visitando todos os anos França, Itália, Grécia, Espanha, Portugal e assim. Então, às vezes tem especialidades, mas muitas vezes essas especialidades são justificadas por questões técnicas, não por questões de beneficiar ou punir setores específicos de atividade, tá? Estava explicando o tal do consumo privado. Aqui temos a história das férias dos donos da empresa. Essa é fácil, porque aí podemos dizer facilmente esse IVA que a empresa pagou quando pagou as faturas do hotel, da agência de viagens, enfim, esse IVA não dá crédito, pronto, acabou a discussão e não é tão difícil. Mas, às vezes, a coisa pode ser mais difícil. O exemplo que temos aqui. Temos que lembrar, como eu falei antes, que todos esses itens que tem na parte de cima da transparência geram crédito tributário. Então, o ponto de partida é que a incorporadora já recuperou o IVA pago pelo terreno, pelo projeto de construção, pelos materiais de construção, pelos trabalhos de construção e pelos serviços que estão na parte da direita do esquema. Tá? Isso já aconteceu, e aconteceu um tempo atrás. E, tempo depois, um filho dos donos da empresa casa e os pais dão de presente um apartamento para o filho, para celebrar, porque estão felizes porque eles estão indo embora, enfim, sei lá, por qualquer coisa. A questão é que os pais dão um apartamento para o filho. Aí temos um problema prático importante. Poderíamos dizer, não, vamos ir atrás, vamos procurar todos os itens de despesa que geraram crédito tributário e vamos corrigir esse crédito tributário. Só que, perdão, vamos colocar datas. Vamos imaginar que o apartamento
foi dado de presente para o filho em agosto de 2024. Na Europa existe a prescrição, exatamente igual que no Brasil. E se em 2024 pensamos em contestar o crédito tributário do terreno que foi comprado 8 anos atrás, já não dá, porque se prescreveu. Também não dá para comprar o projeto para contestar o crédito tributário do projeto de construção. E até, bom, no caso dos materiais, sim. Mas, enfim, o que eu quero explicar com este exemplo é que existe uma complementariedade entre a tributação das operações gratuitas, que algumas pessoas têm dificuldades a entender quando está se falando de IVA, e a contestação do crédito tributário quando acontece um consumo privado. A ferramenta que se usa mais, geralmente na Europa e na Espanha, para a tributação do consumo privado é a limitação do crédito. Então, despesas que correspondem a consumos privados não dão crédito tributário. Essas despesas não são dedutíveis. O IVA não é dedutível. Tá? Mas, às vezes, e isso na diretiva está muito claro, e o Tribunal Europeu explicou muito claramente também, às vezes é necessária e precisa a tributação das operações gratuitas, porque é a única forma de encaixar esse consumo privado que finalmente está se produzindo. Não tem outra forma. Então, quando tem uma saída de um item que é claramente especificável, claramente identificável, como no caso que estamos explicando aqui, um apartamento que se dá de presente para o filho dos donos da empresa que está casando, pues aí esse presente é tributado. Evidentemente, é necessário definir uma regra especial, que normalmente é o custo do apartamento, que custou, porque o valor de mercado nesse tipo de situações é difícil. É uma questão que gerou bastante polêmica na União Europeia e é um problema difícil. Então, normalmente se vai mais no valor de custo, custo atualizado mais custo do apartamento, e então é aí que a incorporadora tem que pagar o IVA correspondente a esse presente que está se dando aos filhos, ao filho dos donos. Tá? Alguma questão adicional? Como já falei antes, o crédito tributário acaba num reembolso, uma devolução. Bom, pues essas devoluções, já houve várias sentenças do tribunal, vários acórdãos do Tribunal Europeu, em que o Tribunal Europeu achou que alguns países, inclusive Espanha, estavam demorando demais esses reembolsos aos contribuintes. Tá? Então, o reembolso tem que ser rápido. Então, a pauta geral, que está no artigo 183 da diretiva comunitária, é que o reembolso seja efetivado no máximo no período de apuração do imposto. Então, se o período de apuração do imposto é um mês ou é um trimestre, se você pediu o reembolso do mês de fevereiro no percurso do mês de março, então o reembolso deveria acontecer no mês de abril. Então, esse é o esquema geral que estabelece a diretiva. Enfim, não vou dizer que seja respeitado sempre, às vezes se respeita e outras vezes, infelizmente, não é assim. Quando não se respeita, evidentemente, existe um juro que é pago ao contribuinte. Tá? Eu contei aqui as características mais importantes, tá? Mas, evidentemente, tem muitas outras questões polêmicas no direito à dedução na Europa, como pode ser a utilização de empresas, o uso de empresas intermediárias, problemas, por exemplo, com esquemas de notas frias, que na Europa existem exatamente igual que no Brasil, problemas com cumprimento ou descumprimento das obrigações formais, da necessidade de ter faturas com o IVA por fora, com o IVA destacado, como se explicou anteriormente. Enfim, todo isso gerou muitas coisas. Eu tenho por aí um livro que está aí na prateleira, que eu escrevi sobre o IVA espanhol e, bom, tentei explicar como funciona, e o livro tem 2.700 folhas. Então, não é tão simples. Infelizmente, não é tão simples. De repente me enrolei um pouco, mas, enfim, tem seus pontos de dificuldade. Depois falaremos do controle. Tem alguma pergunta a mais, Gabriel? Temos duas perguntas, professor. Temos a pergunta do Bruno Eugênio Martins, que ele fala: boa noite. Como funciona a destinação do IVA espanhol em relação à divisão entre Estado, comunidades autônomas e municípios, e em relação à fixação de alíquotas entre os diversos locais? Depois tem mais uma pergunta da Bruna,
que é: boa noite, salários pagos aos funcionários são dedutíveis? Não. A segunda pergunta é mais fácil, porque não são dedutíveis, porque os funcionários não são sujeitos passivos de IVA. Então, isso é importante. O que é dedutível é o IVA que você pagou quando você comprou coisas. Se você tem empregados, os empregados não são sujeitos passivos. Eles têm uma folha de pagamento e aí não tem IVA. Então, aí não tem crédito porque não houve IVA pago. É igual que, por exemplo, quando você está pagando juros ao banco. Os empréstimos, majoritariamente na Espanha, os empréstimos estão isentos. Então, como o empréstimo está isento, os juros que você paga ao banco não tem IVA. E como não tem IVA, não tem crédito tributário. O crédito corresponde ao IVA que você suportou, ao IVA que os fornecedores cobraram de você, o IVA que os fornecedores repassaram a você, o IVA que está nas faturas das suas compras. Então, se você tem compras que não estão sujeitas a IVA, são funcionários, serviços empregados, juros, impostos que você paga por outros conceitos, qualquer outra coisa, aí não tem crédito, não tem dedução possível, tá? E quanto ao repasse do IVA, essa é uma pergunta muito interessante. Na Espanha, o esquema geral, tem alguma especialidade, mas o esquema geral na Espanha é que o IVA é todo arrecadado pela agência tributária, que seria o equivalente à Receita Federal, tá? Depois, a agência tributária, com esse IVA que é arrecadado, e repito, que em geral é o mesmo em toda a Espanha, tem alguma parte que não, nas Ilhas Canárias, enfim, mas o IVA geral é esse que estou explicando, se fazem duas bolsas, duas metades. Uma metade fica para o governo de Espanha, para o país, para a Espanha como um todo. E a outra metade é repartida entre as comunidades autônomas, as regiões. Então, esse IVA não fica para o Estado, fica para as regiões Espanha, tá? Só que esse reparto de IVA entre as regiões se faz com base em dados estatísticos. Ou seja, o contribuinte não sabe disso. Qualquer contribuinte espanhol, seja na empresa que vocês quiserem, qualquer uma. Inditex, por exemplo, Sara, que é uma empresa espanhola bastante importante. Bom, Sara paga o IVA que corresponde a todas as vendas que fez na Espanha, pronto, e acabou. Aí depois é o Estado que usa dados estadísticos, dados que são fornecidos por lo que seria o equivalente ao IBGE, que na Espanha se chama outra forma, mas que é a mesma coisa. Então, com esses dados estadísticos, se faz o reparto. Então, se o IVA na Espanha aproximadamente agora deve estar arrecadando uns 115, 120 bilhões de euros por ano, mais ou menos. Repito, metade é para o Estado e a outra metade é para as comunidades autônomas. E não tem competência normativa. A alíquota é a mesma em todo o país. Então, a alíquota, se eu estou comprando esta camisa em Madrid, ou em Barcelona ou em Sevilha, a alíquota é exatamente a mesma. Não tem possibilidade de influenciar a alíquota aplicável. Simplesmente um sistema de financiamento, não é um sistema de potestade tributária. Então, é assim que funciona. E as prefeituras estão fora do reparto do IVA. As comunidades autônomas, as regiões na Espanha, ficam com metade do IVA e com metade do IRPF, mas são repartidos com critérios específicos. O IVA é repartido dessa forma que estou explicando. Falando de outra forma, não tem nada semelhante a um comitê gestor da Espanha. Tá? Então, seria isso. Tá? Nossa. Professor, nós temos mais duas perguntas. O senhor quer que eu fale Sim, elas vamos ver. ou vamos lá? Então, Luiz Carlos Cunha. As regiões que recebem metade do IVA têm competência para estabelecer suas alíquotas, como aqui no Brasil, onde estados e municípios definem suas alíquotas? Não, já falei que não. Então, o José Dimas, ele falou: na Espanha, a fatura é interna no ERP das empresas, sem uma chave da agência tributária espanhola, pelo que entendi. Assim, você comenta que podem haver notas frias, mas diferente que o Brasil não é crédito financeiro, não tem como verificar o pagamento pelo comitê gestor que faz as compensações, split payment, reverse charge, que é o pago pelo adquirente, etc., faturas frias?
Vamos ver. É que o crédito Desculpa, tributário só ele no, colocou aqui, faturas frias geram créditos na Espanha se não identificadas? bom, evidentemente, quando o fisco não é capaz de detectar uma fatura fria, essa sonegação aconteceu, como em qualquer lugar do mundo. Sonegação que não é detectada acontece. Tá? Isso não tem, sistema perfeito não tem. Então, isso que eu não conheço nenhum país do mundo que não tenha um certo nível de sonegação. A sonegação do IVA, o que se chama em inglês Compliance VAT Gap, na Europa é mais ou menos 10%. O que significa isso? Significa a diferença entre o IVA que deveria se arrecadar segundo os dados macroeconômicos dos diferentes países da União Europeia e o IVA que realmente se arrecada. É mais ou menos 9,6, 9,8. Esse é o agregado da União Europeia. Só que esse agregado da União Europeia, muito diferente, porque, por exemplo, a Romênia, que é um país menos desenvolvido, tem um gap de mais ou menos 38, 39%. Tem um compliance VAT gap muito alto. O fisco romano, infelizmente, não tem uma capacidade operacional muito grande. Esse compliance VAT gap, desculpem pelo anglicismo, mas é que é assim como normalmente todo mundo fala dele, na Espanha está na beira dos 5%. Então, na Espanha temos algum sistema que depois explicarei e que faz que o controle seja razoável, mais ou menos razoável. Insisto, o sistema perfeito não tem. Que eu saiba, não tem nenhum país do mundo. O país da Europa que tem o menor compliance VT Gap, que é a Finlândia, claro, um país quanto à população bem pequeno, e tem 1,5 ou 2% entre 1,5 e 1,8 de sonegação de IVA. Então, bom, é isso que temos. Então, o nosso sistema de controle está baseado mais na informação do que a vinculação do crédito tributário ao pagamento do imposto. Então, é assim que funciona. Tá? Bem, o segundo princípio do qual eu queria falar, que é importante, eu acho que no Brasil ainda mais. Não, perdão, é aqui que está a parte do controle. A parte do controle é exatamente isso que temos aqui. Aqui, esse é o sistema de controle que temos hoje na Espanha, que está para que vai se generalizar e vai se aplicar a toda a Europa a partir de 2030. Então, aqui o que temos é uma venda que acontece 15 de janeiro de 2024. Essa venda vai gerar uma fatura eletrônica entre o fornecedor e o cliente, mas é uma fatura eletrônica que vai por fora, o fisco não sabe dela. Só que, adicionalmente a essa fatura eletrônica, que é uma questão privada, insisto, isso não é uma fatura eletrônica que se faça por meio do fisco, aí é mais operativo. O fornecedor dessa fatura eletrônica tem que remeter os dados para o fisco, essa seta azul que tem aqui na parte esquerda do gráfico, do design. Acho que vocês estão vendo. Por enquanto, há um prazo de 4 dias, isso no futuro vai se reduzir a zero, então vai ser instantâneo. Então, uma vez que essa fatura eletrônica seja emitida, o fornecedor vai ter que remeter os dados para o fisco. Só que acontece que o cliente, desde que seja sujeito passivo, o cliente, o comprador, o destinatário dessa mercadoria ou desse serviço que está se comprando, vai estar, e já está, no caso espanhol, está obrigado também a remeter os dados ao fisco. Então, há um sistema de cruzamento de dados que, bom, não funciona muito mal. Tá? Isso, insisto, isso na Espanha hoje já existe, isso já está funcionando desde 2017, e esse sistema vai se generalizar para toda a Europa, para as operações internacionais, a partir de 2030. Tá? Então, bom, é o nosso sistema de controle, além de, evidentemente, a inteligência do fisco, as fiscalizações e todas essas outras coisas que vão se fazer. Tá? Esse sistema que estou explicando, a vantagem é que dá informação muito de detalhe, então faz que seja mais fácil para nós que para outros países, de repente estou falando da Europa,
escolher os contribuintes que irão ser fiscalizados, esse tipo de coisas, tá? Então, é assim que funciona. Bom, alguma pergunta mais? Alguma coisa? Por enquanto, não. Tá, Não sei se perfeito. alguém tem alguma pergunta para fazer aí no microfone. Tá todo mundo calado? Tudo bem. Perfeito. Eu tenho muitos amigos na Receita, mas não tenho seus CNPJs, nem seus CPFs, não sei quem vocês são. Então, podem perguntar à vontade, não tem problema. Bom, a tributação no destino, que seria o terceiro elemento que eu queria explicar e que é importante também. Bom, a tributação no destino na Europa está muito generalizada, tá? Só que depois é efetivada de formas diversas. Então, é importante distinguir entre operações de empresa a empresa e operações de empresa a particular, de empresa a consumidor final. Quando estamos falando de operações de empresa a empresa, de contribuinte a contribuinte, o sistema é, bom, quando se trata de mercadorias, a mercadoria é, no país de origem, a mercadoria tem taxa zero e o imposto é apurado pelo comprador no país de destino. Quando se trata de serviços, diretamente o imposto já, o fato gerador, é localizado no país de destino, bom, é o artigo 11 da Lei Complementar 214, que vocês já devem conhecer. Mais ou menos é isso aqui, tá? Se uma empresa de Madrid está vendendo mercadorias para um cliente francês e está fornecendo serviços para um cliente italiano, bom, as mercadorias saem da Espanha com taxa zero, o imposto da compra por meio do reverse charge. O reverse charge é uma técnica de arrecadação do imposto que depois explicarei. O reverse charge gera a obrigação de pagamento do imposto no comprador. Então, é o comprador da mercadoria francês, o comprador do serviço italiano, que tem que apurar o imposto, que tem que pagar o imposto, mas que tem crédito tributário automático por esse pagamento que ele fez. Então, é como se fosse, na verdade, o reverse charge, que é o que estamos explicando agora e que depois repetirei, é como se fosse um split payment automático. Ou seja, eu tenho que pagar para o Gabriel 100, ao mesmo tempo eu tenho direito a crédito de 100, se sou sujeito passivo e não tem mais limitações, então o que eu vou fazer diretamente é pagar zero. Não tem pagamento, não tem reembolso, tá? O reverse charge é uma ferramenta que nós usamos na Europa para efetivar o pagamento de imposto neste tipo de operações, mas perdão, é uma ferramenta que nós usamos também em setores em que há um alto nível de exoneração. Então, insisto, é uma ferramenta que faz impossível a nota fria, por exemplo, no setor imobiliário, que tivemos problemas bastante sérios, ou o setor eletrônico, que tivemos também problemas bastante sérios, o reverse charge faz impossível a emissão de notas frias, porque essa nota fria já não tem IVA. É o comprador que tem crédito que vai pagar diretamente o imposto. Então, não tem essa possibilidade de eu estou creditando um IVA que o Gabriel supostamente deve pagar, mas que ele não vai pagar porque tem qualquer tipo de coisa, né? Então, o reverse charge se usa também para este tipo de coisas. Bom, depois falaremos disso. Como é que funciona? Ah, tá. Uma questão importante. Isso é aqui a tributação das mercadorias e dos serviços quando saem de Espanha para a França ou para a Itália. O que acontece, qual é o complemento dessa tributação zero na Espanha? Porque, evidentemente, essa tributação zero respeita o crédito tributário do fornecedor espanhol. O complemento é esse sistema que temos aqui, que é um sistema de intercâmbio de informações entre países. Insisto, já falei, mas vou repetir. Na Europa não existe comitê gestor. Isso não tem. Cada país arrecada seu próprio tributo. Só que, além de arrecadar seu próprio tributo, os países da União Europeia intercambiam informação entre eles. Então, por exemplo, na venda da mercadoria ou na venda do serviço, tanto faz que acontecia da Espanha para a Itália, o fornecedor espanhol
teria que informar o fisco espanhol: eu vendi uma mercadoria, eu forneci um serviço para meu cliente X, italiano, e fornecer o CNPJ do cliente X, italiano. O fisco espanhol, evidentemente, irá fornecer essa informação ao fisco italiano. E o fisco italiano estará em condições de fiscalizar se o comprador italiano das mercadorias, o comprador italiano dos serviços, tributou adequadamente por essas operações ou não. Qualquer um de vocês poderia me dizer: mas se tem crédito tributário automático, para que o fisco vai fiscalizar? Para que a administração tributária italiana vai fiscalizar essa compra? Bom, essa compra não. Mas se o cliente italiano de repente comprou 200 presuntos, bom, alguma coisa irá fazer com esses presuntos. Depois irá vender, enfim. Isso gera informação que o fisco italiano já tem, de que uma empresa italiana comprou 200 presuntos de um fornecedor espanhol. Presuntos, ou carros, ou, enfim, camisas, ou qualquer outra coisa. Então, esse é o esquema de intercâmbio de informações. Esquema de intercâmbio de informações entre fiscos, que está se aprimorando, porque por enquanto é eletrônico, mas não é instantâneo, e daqui a pouco vai ser eletrônico e instantâneo, ou seja, uma vez que o contribuinte forneça essa informação, segundo eu expliquei antes, ao fisco espanhol, essa informação irá ser de forma instantânea fornecida ao fisco italiano. Por enquanto, esse fornecimento não é, ou seja, é eletrônico, mas se faz uma vez por mês. Então, isso é uma coisa que está em evolução, tá? Obviamente, se na fiscalização tem qualquer tipo de contestação por parte do contribuinte, qualquer tipo de discrepância, qualquer coisa, existe uma cooperação entre os países da União Europeia para fazer uma fiscalização conjunta, para confirmar os dados, para o fisco espanhol, se de repente tivesse que comprovar alguma coisa no fornecedor espanhol, verificar se a informação está bem, se não houve nenhum erro, enfim, esse tipo de coisas, tá? Alguma pergunta, dúvida? Por enquanto, não, professor. Estou explicando as características básicas. Evidentemente, por exemplo, essa slide anterior é um regulamento da União Europeia que tem mais de 50 artigos e, evidentemente, tem aí toda uma armação burocrática para organizar esse intercâmbio de informações. E tem o que acho que é bastante interessante também. Tem um cadastro europeu de contribuintes. Os contribuintes do IVA na União Europeia, os contribuintes espanhóis estão no cadastro espanhol de contribuintes, e os contribuintes portugueses também. Só que a Comissão Europeia gerencia um cadastro europeu. Então, nesse cadastro europeu estão todos os contribuintes da IVA dos países da União Europeia. Então, evidentemente, sem esse cadastro, todo este intercâmbio de informações não seria possível, tá? Professor, me veio uma dúvida. Esse cadastro, empresa, tenho que fazer esse cadastro de contribuintes da União Europeia, ou a União Europeia, a espécie de comitê deles, pega esse cadastro de contribuintes de cada país? É a segunda coisa, a segunda opção que você falou, ou seja, você fazer o cadastro na Espanha. Ou se, por exemplo, se você está em São Paulo, você faz o cadastro em São Paulo. Aí depois é o fisco paulista que fornece os dados para a Comissão Europeia. Os contribuintes na Europa não se relacionam com a União Europeia. Os contribuintes na Europa se relacionam com o fisco de seus países. Então, não existe uma relação direta entre os contribuintes espanhóis, franceses, alemães e a União Europeia, a Comissão Europeia. O contribuinte espanhol se relaciona com a Agência Tributária Espanhola e o contribuinte português com a Autoridade Tributária Aduaneira, que é o equivalente no Portugal. E assim sucessivamente. Tá? Obrigado. Nada. Como é que funciona a tributação do destino quando estamos falando de consumidores finais? Porque no esquema anterior eu expliquei que era o comprador francês ou italiano que apurava o imposto e que tinha direito ao crédito, que depois já iria vender as mercadorias na França, na Itália ou em qualquer outro país. E as vendas B2C, ou seja, as vendas a consumidores finais, como é que funcionam? No geral, mercadorias e serviços que são fornecidos à distância, serviços que são prestados à distância, tributam no destino. Então,
Por exemplo, a Zara, que é uma marca que muitos de vocês devem conhecer, que é uma marca espanhola, quando a Zara está vendendo mercadorias para contribuintes, para clientes portugueses, mesmo que estou falando de vendas à distância, se estamos falando das vendas que acontecem nas lojas portuguesas, evidentemente isso é IVA português. Mas se estivéssemos falando de vendas à distância, vendas online, essas vendas são tributadas no destino. Então, a Zara vai ter que pagar IVA português, IVA francês, IVA italiano, IVA alemão. Então, é assim que funciona. Não tem... E, evidentemente, a alíquota que se aplica é a alíquota portuguesa, francesa, italiana ou alemã. Então, não tem essa coisa de, é bom comprar... se, por exemplo, eu estou morando na Espanha, é melhor comprar de um fornecedor italiano, alemão ou francês. Tanto faz, porque todos eles vão ter que pagar o IVA espanhol. Então, não há uma vantagem por IVA. Pode haver vantagens por outras coisas, mas não por IVA. Então, insisto, uma empresa espanhola é o seguinte desenho. Aqui temos uma empresa, por exemplo, que está na Almeria. Almeria é o sul da Espanha. Se essa empresa, coloquei aqui porque está no suleste e para fazer o gráfico era melhor. Se esta empresa que está na Almeria, Almeria é uma área que se produz muito legume, muito vegetal. Então, se essa empresa de Almeria está vendendo, por exemplo, tomates para consumidores finais franceses, italianos ou alemães, essa empresa vai ter que pagar IVA francês, italiano ou alemão. Então, para o contribuinte italiano, não faz sentido dizer, eu vou comprar da Espanha e não vou comprar da Itália porque é mais barato. O IVA não, o IVA vai ser o IVA italiano. A Itália acho que é 21% ou 22%. É o IVA que vai ser pago por todas as mercadorias que sejam vendidas à Itália. Então, esta empresa espanhola, esta empresa de Almeria que estou explicando, vai ter que pagar IVA pelas vendas aos compradores alemães, vai ter que pagar IVA alemão. Pelas vendas a compradores, a clientes franceses, terá que pagar IVA francês. E pelas vendas a clientes ou compradores italianos, vai ter que pagar IVA italiano. Como é que isso se faz? Isso se faz por meio de um sistema de balcão único. E o balcão único, o que significa é que a empresa espanhola que estou explicando vai pagar todo esse IVA francês, italiano e alemão para o fisco espanhol. São as setas azuis. E o fisco espanhol é o que vai compartilhar esse dinheiro sem reter nada. O fisco espanhol é que vai repassar esse dinheiro para o fisco alemão, para o fisco francês e para o fisco italiano. Então, é um sistema de balcão único, que o que tem como propósito é evitar que o contribuinte espanhol, neste caso a empresa espanhola, que é a empresa que usei como exemplo, tenha que se relacionar com o fisco italiano, com o fisco francês, com o fisco alemão. E, ao mesmo tempo, não ter, porque, por enquanto, isso não é possível na Espanha, uma coisa semelhante com o comitê gestor, porque, insisto, cada país arrecada seu próprio IVA nos termos que estou explicando. Tá? Esse sistema que estou apresentando, que funciona para mercadorias e para serviços à distância, é um sistema que funciona desde 2021 e é um sistema que até está se ampliando porque a experiência é boa e parece que as autoridades, sobretudo as autoridades europeias, estão bastante contentes com o funcionamento do sistema. Me parece que tem alguma pergunta? Sim, temos a pergunta do Dimas. Exportação no Brasil é uma imunidade. Não se cobram tributos na exportação, pois no país de destino haverá a nacionalização na importação. Por isso, no destino, a tributação e o crédito. Igual no Brasil é feita a declaração de importação, no Brasil, Siscomex recolhe o tributo na importação e toma o crédito automático se mercadoria. O River Charge, se entendi, é provavelmente o Siscomex Radar, é isso? É semelhante. É semelhante quer dizer, aparentemente é a mesma coisa. Evidentemente, eu não conheço o Siscomex, então não posso responder assim contundentemente, mas é mais ou menos é isso. Você tem que pagar e ao mesmo tempo tem crédito simultâneo. Então, me parece que é a mesma coisa. Tá? Tem alguma pergunta mais? Não, a da Mirna,
professor já respondeu. Ó, o Emerson acabou de fazer uma pergunta. Ó. Considerando o IVA no destino, cada ente tem liberdade para definir o seu ou existe uma legislação que concentra cada um dos IVAs? Vamos ver. O que tem na Europa é uma diretiva comunitária que é vinculativa para os estados da União Europeia e que depois cada um dos estados tem que transformar numa lei nacional. Então, nessa transformação, os estados têm uma série de opções. A mais importante, politicamente falando, é a opção da alíquota. Espanha define suas próprias alíquotas. Portugal, as suas próprias alíquotas. França, Alemanha, Itália, enfim. Então, existe este esquema que eu estou apresentando aqui. As características principais são as mesmas para todos os países da União Europeia. Depois, na Espanha, a alíquota é a alíquota que define o Congresso espanhol, no Portugal, o Congresso português e na França, o Congresso francês. Então, a potestade tributária, o poder tributário é especificado nessas coisas, a alíquota ou algumas questões de procedimento, mas o esquema é o mesmo para toda a Europa. Tá? Professor, a Mirna fez uma outra pergunta interessante, mas não tem um teto de alíquota? Cada um tem liberdade. Não existe um teto, um limite de alíquota? Cada um tem liberdade de alíquota de forma ampla? A alíquota tem que ficar entre 15% e 25%. Só que, casualmente, tem um país que está por fora, que é a Hungria, que está no 27%, mas a maioria dos países estão no entorno de 20%. Espanha é 21%, a Alemanha é 19%, França é 20%, Itália é 22%, Países Baixos é 22%, é mais ou menos 20% a maioria dos países da União Europeia. Tá? Alguma pergunta mais? Não, só um comentário do Emerson falando. Perfeito. Pela lógica, o Brasil seguirá a mesma regra, onde cada ente terá liberdade para definir o seu. Sim, perfeito. Bom, mais coisas. Vamos ver se consigo responder. Bom, vamos já para a última parte que eu queria, de repente, perdão, estamos sendo um pouco rápido, vamos acabar um pouco antes do esperado, mas... Perdão? Posso fazer uma pergunta? Sim, claro. Esse exemplo da Almeria, tecnicamente, é uma venda pela internet, certo? Venda eletrônica. Sim. Sim. Porque se o país da Itália estiver importando o processo de compra convencional, vai ter a remessa por navio e vai haver o desembaraço normal quando chegar na Itália, correto? Se chegar desde a Espanha, não. Tá. Se sai uma venda da Espanha para a Itália, o IVA vai ser cobrado na Espanha e repassado pelo governo da Espanha para a Itália? É isso? Sim. Em qualquer circunstância, não só na venda eletrônica? Não, vamos ver. Vamos ver, a União Europeia é um mercado interior, o que significa que não tem alfândegas entre os países da União Europeia. Tá? Então, quando a mercadoria é vendida entre empresas, o que tem é isso aqui. A empresa espanhola vendeu para a empresa italiana. A mercadoria sai da Espanha com taxa zero e é tributada na Itália, e é o comprador italiano que tem que tributar, que tem que apurar o imposto. Tá? E essa mercadoria, quando chega na Itália por avião, por caminhão ou por barco, tanto faz, não tem um desembaraço, porque é o mercado interior. Tá? Quando a mercadoria é vendida a um consumidor final, uma pessoa física, seja vendida por internet, por qualquer outro meio, normalmente é vendida por internet, é a mesma coisa. A mercadoria sai da Espanha, chega na Itália sem controle alfandegário, insisto, porque não tem uma alfândega, uma aduana de controle, porque é o mercado interior. Só que nesse caso em que
não é possível, não é fácil colocar a responsabilidade pela apuração do imposto no comprador italiano, e nesse caso, que a empresa espanhola paga o imposto para o fisco espanhol e o fisco espanhol repassa o dinheiro, remete o dinheiro para o fisco italiano. E esse é o sistema de balcão único, que é um sistema que é aplicado a vendas à distância. Insisto, as vendas à distância hoje em dia, 99, não sei quantos noves, são feitas por internet. Mas estamos falando de mercadorias físicas, também poderíamos falar de serviços. Ficou claro? Perfeito. Temos mais duas perguntas, professor. A Ivoni Zanetti. Me parece que o IVA europeu intrabloco funciona como nosso DIFAL de ICMS interestadual. Quando o comprador é contribuinte, ele paga o ICMS e credita. Quando não é consumidor, quem paga é o remetente e não a crédito. Isto? Essa última parte eu não entendi muito bem. Espera aí que... Ela fala o seguinte. Cadê aqui? Quando não é consumidor, quem paga é o remetente e não a crédito. É isso? Quando não é consumidor, quem paga é remetente e não há crédito. Não há crédito para o consumidor, claro. Sim, exatamente. A Raíssa fez uma outra pergunta. Se o consumidor final está em viagem em outro país, ele compra no local, o imposto não é transferido para o outro país em razão do domicílio, correto? Exatamente, sim. Quando estamos falando de mercadorias, o imposto é remetido para o país de destino físico da mercadoria. Então, se eu estou de férias na França e compro uma mercadoria de um fornecedor alemão e eu peço para essa mercadoria ser entregada na França, esse IVA fica na França, mesmo que depois eu volte para a Espanha e leve a mercadoria comigo. Tá? Isso aí. Aí o Dima só fez um comentário, né? Quando a operação é B2B, o IVA é pago pelo comprador no país de destino. E B2C é o vendedor da Espanha quem paga e o governo da Espanha que repassa ao país de destino. É exatamente isso. É exatamente isso. Tá? Aí a única questão é que o conceito destino, quando estamos falando de mercadorias, é um conceito físico. O conceito destino, quando estamos falando de serviços, é o domicílio do cliente, porque aí não há um destino físico. Se eu estou pagando por uma, sei lá, para ver um filme na internet, aí o filme está na internet, então é o meu domicílio, o ponto que se usa como elemento para identificar o destino do serviço, neste caso. Em geral, evidentemente, tem regras especiais e tem muitos casos. Mas estou falando dos serviços fornecidos à distância, vendas à distância. Ou seja, o particular francês que fica uns dias de férias na Espanha e fica num hotel, isso é IVA espanhol, porque o hotel está na Espanha. Estou falando de serviços fornecidos à distância. Tá? Esses serviços que geram este esquema que estou explicando. Tá? E para acabar, a última parte seria como é que todo isso é operacionalizado. Bom, aqui esta primeira slide muito, muito básica. Isso é para pessoas que estão no primeiro de Direito, ou de Economia, ou de Administração, porque é o IVA clássico. É o IVA clássico, cada uma das empresas, empresa 1, 2, 3 e 4, coloca IVA na venda e recupera o crédito das compras. Não tem nada de misterioso e a única diferença que tem entre esse IVA que tem aqui e o ICMS que existe hoje no Brasil é que o ICMS vai por dentro da fatura. Mas, tirando isso, é exatamente a mesma coisa e não tem mais nuances, tá? Então, isso funciona assim, não tem nada diferente. Qual é? Bom, isso é arrecadado mensalmente, trimestralmente, não tem muita mais discussão. Qual é o sistema, qual é o nosso split payment que nós usamos para evitar problemas de sonegação em setores de atividade ou em áreas em que pode haver uma sonegação alta ou preocupante? É o sistema de reverse charge que está apresentado
na slide, no qual, se vocês, se vocês prestam atenção nas empresas 2, 3 e 4, o que acontece é que compra, por exemplo, a empresa 2, compra as mercadorias por 1.000, o IVA é 200, que seria o 20%, estamos aplicando aqui um 20% de IVA, só que esse IVA não é pago ao fornecedor, que seria a empresa 1. Esse IVA, esses 200 de IVA que tem aqui, eu acho que vocês estão vendo o cursor aqui na tela, esse IVA, em lugar de ser pago ao fornecedor e gerar essa nota fria, porque o fornecedor não está pagando esse IVA ao fisco, mas o cliente quer recuperar esse crédito tributário, quando se aplica o River Charge, o que acontece é que a empresa compradora paga diretamente o IVA ao fisco. Então, é o Siscomex que o José Dimas explicou faz uns minutos. Então, a empresa paga diretamente o IVA ao fisco e, ao mesmo tempo, tem crédito tributário, no caso de ter crédito tributário, que é o normal. Então, quais são as diferenças entre o split payment que tem no Brasil, que irá ter no Brasil, e o River Charge que temos na Europa? São 3. A primeira é que o River Charge na Europa é aplicado só parcialmente em áreas de atividade ou em operações que são operações que se acharam de risco, por exemplo, empresas inadimplentes, por exemplo, el setor imobiliário, por exemplo, o setor eletrônico. Segunda diferença é que o River Charge é direto entre contribuinte e fisco, não tem instituição financeira por meio, então é mais simples. E, finalmente, é que o crédito é imediato. Ou seja, você não paga hoje e recupera amanhã. Ou seja, quando você apura o imposto mensalmente, se tem muitas compras, se tem muitas operações em que se aplica o River Charge, insisto, é automático, não tem uma saída de caixa. Então, se, por exemplo, uma incorporadora pode estar pagando muitas operações com River Charge, porque todo que é o trabalho de construção é um trabalho em que se aplica o River Charge, porque aí se considerou em toda a Europa que havia um nível de exoneração muito alto e se foi para esse esquema que estou explicando. Então, o River Charge tem esse funcionamento que estou explicando. É importante, e o gráfico está desenhado com toda a intenção, ter conta de que quando se aplica o River Charge, o que acontece é que o risco fiscal fica na última fase, que é quando se vende ao consumidor final. Então, que qualquer um de vocês poderia explicar, poderia perguntar, e por que a União Europeia não aplicou o River Charge de forma generalizada? Bom, a questão é essa, se vocês prestam atenção, aqui é a última empresa que tem que pagar todo o IVA correspondente à operação, mesmo que houvesse um sistema simplificado, alguma coisa. Então, por isso é porque na Europa não aplicamos o River Charge de forma generalizada. Já houve algum país que tentou, a República Checa, mas finalmente desistiu porque achou que era um risco fiscal alto demais. Então, é diferente, não sei se é melhor ou é pior, mas é um sistema diferente ao sistema de split payment que está desenhado no Brasil, que já iremos ver como funciona, tá? E, finalmente, bom, para explicar, unicamente insistir no sistema que já expliquei antes de intercâmbio de informações, operação por operação, que já contei antes, que é um sistema que na Espanha já está funcionando desde 2017 e que a partir de 2030 será generalizado para toda a Europa, porque bom, não é porque seja um invento espanhol, aplica-se na Espanha, aplica-se também na Itália, aplica-se em vários países. Curiosamente, isso é uma questão bastante chamativa, os fiscos mais desenvolvidos na União Europeia são normalmente os fiscos dos países latinos. Não sei se é porque temos mais espírito sonegador ou quê, mas normalmente os fiscos dos países do Centro-Europa são fiscos mais tranquilos, são fiscos que se conformam mais com o que fazem os contribuintes. Insisto, a dúvida é se se conformam porque os seus contribuintes são mais responsáveis ou se conformam simplesmente porque são países com um nível econômico superior e não precisam ser ir tão atrás dos contribuintes. Eu, pessoalmente, acho que os contribuintes do centro e do norte da Europa são mais
respeituosos com as normas que os latinos. Os latinos somos mais de procurar os atalhos. Mas, enfim, isso é uma opinião minha, tá? E não sei, eu não tenho muita mais coisa a contar. Se tiverem quaisquer dúvidas, qualquer coisa a perguntar, eu tentei resumir da forma mais rápida possível, mas para qualquer coisa estou à disposição. Professor, temos algumas perguntas aqui. Temos a professora Larissa Longo. Acredito, então, que seja parecido com aquele mecanismo de recolhimento pelo adquirente previsto no artigo 36 da Lei Complementar 214. Na verdade, não é parecido, é a mesma coisa, Larissa. É a mesma coisa. É a mesma coisa, é exatamente isso. Só um comentário, perdão. É porque você fez um paralelo com o split payment. E o split payment seria algo que, na verdade, é operacionalizado pela instituição de pagamento. Então, não fica no caixa ali do adquirente, né? Ele efetua a transferência e aí a instituição de pagamento remete o que é do fisco para o fisco e do que é do fornecedor para o fornecedor. Nesse Exatamente. caso do reverse charge, a gente está falando do recolhimento pelo adquirente. Então, o adquirente, ele que recolhe diretamente para o fisco, né? Não é a instituição de pagamento. Exatamente. Nós, a instituição financeira não tem nada a ver com o reverse charge. Perfeito. Aí, se eu, por exemplo, sou um incorporador e você é uma empresa de engenharia, e eu tenho que pagar para você R$1 milhão, por exemplo, e 200.000 de IVA, o que eu vou pagar para você é R$1 milhão e os 200.000 eu vou pagar diretamente para o fisco, só que eu não vou pagar, porque eu diretamente, o que vou fazer para o fisco é crédito e débito simultâneo, total pagamento zero. Mas, desta forma, o que estamos evitando é que você, de repente, receba R$1.200.000 e esqueça de pagar esses 200.000. Você não, porque é uma pessoa séria. Vamos pensar que fosse uma pessoa menos responsável. Então, mas a ideia é exatamente essa. Você explicou perfeitamente. Perfeito. E é o artigo 36 da Lei Complementar 214. Só que eu me centrei mais em explicar um pouco uma visão geral do IVA europeu do que a Lei Complementar, que qualquer um de vocês conhece melhor que eu. Perfeito. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço. Temos também a pergunta da Mirna. Como a nota não é eletrônica, como cada comprador garante o compliance prévio que o vendedor irá pagar o crédito para não ter impacto no crédito? Não tem como, mas é que não tem como o comprador garantir que o seu fornecedor é um fornecedor confiável, mais além do que seja conhecimento de fornecedores, mas é que é importante. No modelo europeu, o pagamento pelo fornecedor não é, ou seja, o crédito para o cliente não é subordinado ao pagamento pelo fornecedor. A Lei Complementar 214, se eu entendi bem, nos meus conhecimentos bem rudimentários do assunto, condiciona o crédito para o cliente ao pagamento pelo fornecedor. Isso na Europa não é assim. Então, na Europa, você comprou uma mercadoria, comprou um serviço, pagou o que tivesse que pagar por ele, você tem crédito. E quem tem que perseguir ao fornecedor é o fisco, que para isso está. E unicamente, no caso de o fisco acreditar ou considerar que há um conchavo, não sei se é a palavra mais adequada, um colúdio, não sei, desculpem, meu português aqui não é suficiente. Mas se há um esquema entre fornecedor e cliente, aí é que pode ir atrás do cliente. Mas, no geral, insisto, você comprou, você tem crédito tributário e se o fornecedor é um pilantra, desculpa, é muito tarde, falar português é cansativo. Se o fornecedor não é uma pessoa responsável, vamos falar mais adequadamente, aí o fisco tem que ir atrás dele. A Célia Regina, caso a empresa B tenha operações B2B e empresa B2C, ela terá uma apuração mista, correto? Não, bom, sim, claro, a empresa vai ter que distinguir entre as vendas a particulares e as vendas
a outras empresas. Justo para isso, entre outras coisas, existe esse censo europeu de contribuintes. Porque aí, quando a empresa espanhola está vendendo para um cliente alemão e não sabe se o cliente alemão é empresário ou é consumidor final, é sujeito passivo ou é consumidor final. Aí a empresa espanhola, como qualquer outra empresa europeia, tem a possibilidade de consultar esse cadastro europeu de sujeitos passivos para saber se o cliente é sujeito passivo ou é consumidor final. O Paulo Brasil elogiou a excelente exposição. O Luiz Obrigado. Carlos, ele fez uma pergunta. Professor, de forma geral, qual a visão de um especialista estrangeiro em relação ao IVA do Brasil? Diante da sua experiência, quais críticas ao nosso sistema que está se desenhando? Essa é uma pergunta muito interessante, mas eu não posso responder. Não seria, me parece essa imagem do estrangeiro que acha que sabe e realmente não sabe, me parece patética. Então, não. Espero, desejo, eu tenho certeza que funcionará perfeitamente, mas não sei. Não me parece elegante fazer críticas, me parece muito ao contrário, muito deselegante. E o José Dimas fez um complemento Eu sim aqui. posso dizer que foi desenhado, porque eu tenho a sorte de conhecer as pessoas que estiveram aí, com a melhor intenção. Só que depois, como todos sabemos, o diabo mora nos detalhes. Então, vamos ver o que vem depois. Mas as pessoas que trabalharam, a Melina, o secretário Api, todos, trabalharam com a melhor intenção. Aí o que irá acontecer depois, enfim. E o José Dimas fez um complemento aqui, né? O crédito é físico, hoje, na Lei Complementar 214, é crédito financeiro, apesar de ser contrário à emenda constitucional 132. Mas Espanha é o que na Espanha é o que constitucionalmente se esperava no Brasil. Não entendi a pergunta, desculpa. Não foi uma pergunta, foi um complemento. Ele só fez Um comentário. só um comentário, Bom, exatamente. Desculpa, na verdade, na Espanha é um crédito físico, no Brasil é um crédito financeiro. É isso que acontece. Você não depende do pagamento na Espanha, você tem a fatura e você toma o crédito. eu acho que a expressão crédito financeiro gerou algumas confusões. Tradicionalmente, na fazenda pública, se distinguia entre crédito material e crédito financeiro. E o crédito financeiro, quando eu estudava, faz muito tempo, quando era jovem, o crédito financeiro era um crédito imediato. É o crédito que não, ou seja, quando você compra carne para fazer salame, desculpem, comentário cruel nessa hora do dia, mas, enfim, o crédito financeiro, o que significa que você não precisa guardar a vender o salame. Desde o momento que você comprou a carne, a sal, enfim, os produtos que se usam para fazer o salame, você tem crédito. Não precisa esperar a vender. Você tem crédito no momento da compra, não no momento da venda. Aqui se fez uma interpretação de que você não tem crédito se o seu fornecedor não pagou o imposto, combinado com o split payment, então houve uma mistura, enfim, uma evolução diferente. Mas na Espanha, que isso sim que eu posso falar com total tranquilidade, na Espanha, desde o momento em que você comprou, você tem crédito. E, por exemplo, se você comprou uma mercadoria, você é um comprador muito importante, muito potente, e paga suas faturas a 6 meses, e isso acontece nas grandes empresas, você tem crédito já, mesmo que você esteja pagando, segundo o calendário previsto, 6 meses depois, o preço dessa mercadoria que você comprou, desse serviço que você comprou. Tá? Então, é isso. Professor, se você me permite um comentário, é que no Brasil, pelos tributos que a gente tem atualmente, normalmente essa expressão de crédito físico, ela é utilizada, por exemplo, em legislações ali de ICMS ou PIS/COFINS, porque gera crédito àquele insumo que é fisicamente incorporado na mercadoria.
E aí o financeiro ele foi usado em contraposição para dizer que todo aquele insumo que você adquire, independentemente dele estar incorporado fisicamente ou não na mercadoria que está sendo vendida, vai dar direito a crédito. E foi por isso que a gente usa bastante esses termos do Brasil, para dizer que é uma evolução em comparação à não cumulatividade que a gente tem nos tributos atuais, e é financeiramente, é um crédito que é vinculado ao aspecto financeiro, porque tudo aquilo que a empresa adquire se presume que é um insumo, exceto aquilo que é de uso e consumo pessoal. Então, é basicamente nesse sentido que a gente usa bastante, mas concordo com você que é uma expressão confusa. Eu concordo completamente com você. Eu insisto, e não é falsa modéstia, eu já estou aqui no Brasil perto de 5 anos, mas ainda não consegui entender o ICMS, mas algumas coisas eu já entendi. E eu compreendo que o background, desculpem pelo anglicismo, é muito importante, porque o que você explicou, Larissa, é impecável. Bom, como tudo o que você explica, mas é exatamente assim. É isso. Foi um contraste, uma reação ao sistema anterior. Mas eu insisto, na teoria internacional, crédito financeiro é o contraponto do crédito material. E crédito material é que você não tem crédito até a venda do salame. Crédito financeiro é antecipado ao momento da compra. E aqui houve essa confusão que você muito bem explicou. Perfeito, muito obrigada, professor. Pois, não sei se tem mais alguma coisa, e se não... Não, só o comentário do Paulo Brasil. O senhor fica tranquilo que a gente tá muito mais tempo aqui no Brasil e a gente ainda continua com dúvidas relacionadas ao ICMS. Eu posso entender, não é fácil, mas, enfim, sempre é assim que funciona, mas é muito importante, e com isso já acabo, compreender o histórico de cada país para entender por que as coisas acontecem. Então, por isso que, além de uma questão de respeito a todos vocês e ao país e ao Brasil, eu não faço críticas, não me corresponde, mas se você não conhece e você chega da Nova Zelândia e pretende dar aulas do que tem que fazer o Brasil, sem conhecer o que é o Brasil, sei lá, você vai errar por completo. Tem que conhecer o histórico do país, do ICMS, do fisco, do ISS, do PIS, do COFINS, enfim. Então, esse aí é o desafio. Mas, enfim. Só para acabar, muito obrigado por seu tempo. Espero ter me explicado bem, porque tentei resumir bastante coisa em pouco tempo, e, além disso, com um portunhol em desenvolvimento, mas que alguma vez me trai, não me permite me explicar com a... Eu sempre digo que eu acho que meu português deveria ser polido, mas na verdade é um português